Terra Firma. Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Roder, esse aqui é o canal Terra Firma Society. Vou convidar você para deixar like, dislike, se inscrever no canal, participar aqui da comunidade Terra Firmeza. Opa! Alô, alô! Esqueci de botar o microfone. Então aqui, ó, vou pedir para você, apesar que dali ele devia estar pegando, mas aqui ele pega melhor o sol. Strangers in the night, we belong together just like a bar. Eu estou feliz. Por que eu estou feliz? Porque hoje é dia do meu aniversário. Yes! Deixa o like aí de parabéns. Hoje não é o dia do meu aniversário, mas eu estou gravando esse vídeo para colocar no dia do meu aniversário, até porque eu vou estar trabalhando esse horário, né? Dia 7 de dezembro, é muito louco, né? Todo mundo tem essa coisa, dia 7, o dia que você nasceu, você vê. Pra mim, sempre é lembrado, o dia 7 de dezembro é o dia do ataque de Pearl Harbor, é o fato mais relevante do dia 7 de dezembro aí, né? E eu vou fazer hoje eu recomendo de um filme que eu tenho uma lembrança emotiva dele muito grande, além dele ser maravilhoso. Mas era assim, quando nós éramos pequenos, crianças, assim, meu pai e minha mãe, eles tinham esse lance, do dia do aniversário da gente, a gente não precisava ir para a escola. Apesar que o meu aniversário, ele tem um lance muito particular aqui em Mauá. A cidade de Mauá faz aniversário amanhã, dia 8. Então, geralmente, os alunos da rede estadual, eles vão até o dia 7 de dezembro e a partir do dia 8 eles não vão mais. Esse ano não vai dar para ser assim, porque tem o lance da pandemia, o estado está mudando uma série de coisas, mas geralmente os alunos vão até a primeira semana de dezembro. E assim, meu pai sempre dava a opção, como eu era bom aluno no primário, no ginásio, geralmente nessa época eu já estava aprovado, eu já tinha passado de ano, então meu pai deixava que eu faltasse na escola. E eu tinha duas situações que eu podia faltar na escola durante o ano, se não tivesse prova. Como dizia meu pai, a primeira coisa que ele perguntava, eu chegava assim, pai, amanhã... Ele olhava assim, porque meu pai sabia que eu era muito responsável nesse sentido, na questão da escola, principalmente no primário e no ginásio, porque meu pai dava aula na escola onde eu estudava, tem esse detalhe. Eu era um ótimo aluno, então não tinha problema assim. Ele sabia que se eu faltasse, é porque eu podia faltar, que não ia ter grandes problemas. E então tinha esse lance, eu podia faltar no dia do meu aniversário, que era o dia que ele ia trazer pão com salame e fazer, ele trazia sempre que dava, assim, quando permitia, e fazer vitamina de banana com leite. Mano, imagina a vitamina de banana com leite e pão com salame. Eu e a Andréia, minha irmã, a gente amava, assim. E aí meu pai te fazia uns negócios muito loucos, ele ficava falando em japonês, assim. Meu pai é professor de francês, né? Parar de falar do meu pai, senão eu me emociono aqui, não vai ter vídeo. Até hoje eu não consegui gravar o vídeo do peixe grande. E aí, tinha duas situações que ele deixava que eu faltasse na escola durante o ano. Porque só acontecia uma vez cada uma delas por ano. E isso foi acontecendo cada vez menos. Estou falando de uma época pré-videocassete, tá? Então a gente não tinha videocassete ainda, não tinha acesso. Era o dia que passava Roberto Carlos em Ritmo de Aventura, que eu podia faltar na escola para poder assistir, porque eu amava, assim, eu pirava no Roberto Carlos em Ritmo de Aventura. Eu quero muito fazer um vídeo, mas tá difícil, Roberto Carlos, te apoiar aqui depois da última declaração que eu li ontem, tá? Mas depois a gente fala sobre isso. E Ao Mestre com Carinho. Eram dois filmes que toda vez que tivesse passando na televisão, eu via que ia passar na sessão da tarde, eu olhava, via se não tinha prova, se não tinha nada importante, e eu já chegava e falava, pai, amanhã, e ele sabia disso, então, e me lembra muito essa questão. Então eu quis, no dia do meu aniversário, trazer essa lembrança efetiva e fazer eu recomendo Ao Mestre com Carinho, do Sidney Poitier, filme de, vamos lá, os dados técnicos. Filme de 1967 do Reino Unido, tá? Direção do James Clavell, teve a canção que concorreu ao Oscar,
que era To Serve With Love, da Lulu, aquela pam, bam, 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 bam. Meu, essa música é linda. E a Lulu faz parte do filme. Ela foi inserida no filme para poder cantar, porque tem uma parte que vai fazer essa homenagem no final, assim. É uma música muito legal, vale a pena. Existe o Mestre com Carinho 2, que é de 1996, que é o personagem do Sidney Poitier voltando a essa escola e sendo diretor dela, tentando arrumar a escola novamente. Então qual é o plot esse filme? Tem o Sidney Poitier como Mark Thackeray, a Judy Ginson, que é uma outra professora, a Pamela Dave, a Lulu, né, que é a Barbara Pegg, e o Christian Roberts, que é o Denham, que é um cara que vai ser importante nessa história. Então ele é um engenheiro que ele aceita, ele tá sem trabalho, né, e ele aceita dar aula numa escola barra pesada de Londres. Então você vai ter uns jovens, você pensar o seguinte, o filme é de 67, você tá pegando a galera do Flower Power, o Flower Power já entrando naquele momento meio estranho que eu falei para vocês, ele tem os seus aspectos interessantes, mas você tem uma galera no Reino Unido que está desempregada. Você vai pegar muito dentro da história desse filme essa questão dos alunos não verem perspectiva de estarem na escola. 1967. Você sabe a coisa que mais me deixa triste de ver esses filmes? Ver, por exemplo, O Mestre com Carinho, filmes que tratam dessa temática do professor tá dando aula num lugar que ninguém quer estudar porque não vê perspectiva no estudo, que até hoje a história é a mesma. Nós estamos em 2021, eu vi um vídeo no Meteoro essa semana, muito legal, que eu recomendo o canal Meteoro e esse vídeo, que ele fala assim, que a gente não pode comprar essa ideia do professor ser um coitado. Que o professor é um herói, o menino Charlinho, né, versão professor. O Estado, o governo, as entidades, a sociedade tem que dar melhores condições de trabalho ao professor. Eu não tenho que levar coisa da minha casa. Eu não tenho que pagar do meu bolso. E eu não posso me sentir mal se eu não fizer isso e o meu colega fazer, porque não é obrigação minha. Eu tenho que receber um salário decente, eu tenho que ser valorizado pela sociedade. Eu tenho que ser respeitado pelo conhecimento que eu tenho e pelo que eu investi minha vida nisso. E é uma coisa que hoje não faz mais. Hoje em dia, o pai de WhatsApp... A única coisa boa da pandemia foi ter mostrado que o professor é fundamental no processo de educação. Ele pode causar grandes estragos, tá? Porque tem muito professor que também não faz jus a essa defesa que eu estou fazendo aqui. Mas a grande maioria tem que estudar, a gente tem que cada vez mais estar pronto para as mudanças da sociedade. É a cobrança que tem da gente. E se a gente estiver dando aula 40 horas por dia, num dia de 24 horas, não dá para a gente fazer isso. Porque a gente precisa ter uma vida, a gente precisa ter uma sanidade mental, a gente precisa ter saúde. Coisa que quem sou eu para falar de ter saúde agora e sanidade mental? Né? Eu estou fazendo aniversário hoje, eu estou fazendo 48 anos. Sabe desde quando que eu dou aula? Desde os 19 anos. Eu já dei aula para educação especial, para jovens e adultos, já trabalhei com creche, já trabalhei com pré-escola, dou aula para... A única coisa que eu não dei aula foi para o primário e para a quinta série, que hoje é o 6º ano. Que Bafomé me perdoe e me livre disso, você entendeu? Mas de resto, eu sempre trabalhei com todos os níveis de ensino, modéstia à parte, faço um trabalho legal. E um dos filmes que me inspirou a ser professor, em primeiro lugar, assim, de tudo, é o Mr. Thackeray no Ao Mestre com Carinho. Por quê? E eu vejo muito essa questão dele. Então eu volto. Triste é ver que o filme de 1967, na Inglaterra, em Londres, ele é relevante no mundo inteiro. Você vai assistir um monte de filmes que estão saindo por aí, você assiste Merli, você assiste um monte de séries, Rita, que eu já falei aqui, e você vê os professores enfrentando os mesmos problemas no mundo todo. A falta de credibilidade, crenças absurdas querendo se sobrepor ao ensino escolar, assim,
né? Essa coisa de esse papo de imbecil de escola sem partido que tem aqui. Que é sem partido, que partido? Você quer que todo mundo seja direitista? Você quer todo mundo falando que a Terra é plana? Então, assim, é complicado. Então vou voltar ao filme, porque eu desestressei agora no meu aniversário. Hoje não é o dia do meu aniversário, mas o vídeo está sendo o dia do meu aniversário. Que eu já devo estar estressado dando aula, falando essas groselhas. Brincadeira, eu sou estressado, mas eu sei ver o ridículo das situações e entender que tem hora que a gente tem que estressar e tem hora que a gente tem que dar risada disso. Mas é triste você imaginar isso. Então ele vai dar aula para esses alunos. Esse filme ele só tem um probleminha. A galera da escola é velha, é meio esquema do Merli, assim. Os caras estão tudo meio grande pro esquema desse. Mas você percebe que é uma escola meio... Parece uma coisa meio de suplência, assim. E aí ele meio que vai dar aula de tudo. Ele vai falar de culinária. Você vê que a escola não devia ter professor porque ninguém queria dar aula lá, tá? Essa é uma constatação. Os alunos fumando, assim, aquela coisa anos 60, assim, que você não tinha muita noção do que estava acontecendo. E ele dá aula, então ele substitui professores, ele vai lá, tem hora que ele dá aula de culinária, e ele tem essa abordagem que é muito interessante, que era na época já, e hoje, você imaginar a escola, que é você usar a escola para as coisas que você precisa no seu dia a dia. E esses alunos projetam na figura dele, a figura do professor, uma figura paterna. Muitas vezes um professor não entende que aquele aluno que rechaça o conhecimento, que rechaça a sua figura de autoridade, tá? Porque você tem que entender que você é uma autoridade, mas você está ali junto com ele também, que é um processo que não depende só de você, não depende só dele, do aluno, a incompreensão que eles têm, a falta de perspectiva. Então ele vai fazer o quê? Ele vai mudar esse grupo de alunos. E esse grupo de alunos vai começar a ver que a escola pode ser algo interessante. Então ele vai ter uma hora lá que ele vai dar aula de educação física. Tem professor de educação física, vai ele lá. E ele vai dar aula de boxe para esse cara, o que faz o Denham, o Christian Roberts, que não gostava dele. Então ele é o aluno que... Porque toda sala tem esse movimento social, antropológico. Você vai ter a galera que vai ficar vendo qual é que vai ter aquela galera que vai ser do contra, vai ter o cara que vai te testar, e esse que você vai fazer de tiradentes, que você vai esquartejar e pendurar na sala assim, e falar, ó, mano, quem manda aqui sou eu. E ele vai fazer isso nessa aula. O cara vai querer lutar boxe com ele, meu, e senta a mão no cara lá, dentro das regras do boxe. O cara fica... Então o cara entende, ele precisa ter essa relação primal com ele precisa ter essa relação animal com esse aluno, para o aluno entender, né, do macho alfa ali. E que ele não é um macho alfa no sentido de eu quero ganhar vocês pela força, eu quero... E é legal essa conversa que ele tem com esses alunos nos anos 70, nos anos 60, né, 67 que o filme saiu, em que ele coloca assim, cara, e assim, para quem não sabe, o Sidney Poitier é preto. Então, além de tudo isso, ele é um homem preto dando aula para pessoas brancas em Londres, onde havia um racismo muito grande. O Sidney Poitier, ele foi o primeiro ator a ganhar o Oscar se eu não me engano, de ator coadjuvante, no filme que ele está fugindo com o Kirk Douglas, que eles são dois presidiários que eles estão presos, assim, eu não lembro o nome do filme agora, esse filme é magnífico, assim. E aí, você tem essa questão racial ainda, de muitos alunos não aceitarem por causa disso, e você percebe um ar jocoso, um ar de desrespeito. E ele vai ganhando esses alunos. Você vai ter a aluna que vai se apaixonar por ele, e essa é outra situação muito complicada, porque muitas vezes essa falta de uma figura paterna, ela vai mexer com alguns sentimentos que são confusos na cabeça desses adolescentes. Então o aluno ele vai projetar em você todas as frustrações e necessidades que ele tem, que ele precisa para que esse mundo faça sentido. E é o que eu falo para meus alunos, do mesmo jeito que eles vão ser contra e que eles vão ver
que os pais deles vão ser incoerentes quando eles estão crescendo, os adultos são incoerentes, e o professor é o adulto da sala. E ele de vez em quando vai mostrar essas incoerências. Então ele também tem necessidade de ter essa dificuldade de confiança. Mas é legal que ele vai conseguir ganhar essa galera, e é muito interessante isso como funciona na questão da educação. Quando você ganha a sala de aula, fica muito mais fácil de trabalhar. Eu acredito muito nisso, que o aluno, quando ele acredita em você, ele acredita em qualquer coisa que você for falar lá, no sentido de comprar o teu entendimento. Não é que ele acredita em qualquer maluquice que você fala, por isso tem que tomar muito cuidado com o que se fala dentro da sala de aula, mas ele compra no sentido de ter facilidade em entender aquilo que você está tentando dizer para ele. Então fica fácil, não tem matéria difícil de ensinar. Tem matéria que é mais difícil, mas o professor torna isso mais fácil se ele tiver essa boa vontade do aluno de falar, mano, eu compro o teu projeto, eu acredito em você, eu vou tentar prestar atenção nisso. Então ele é muito legal. E aí tem a cena clássica dele ganhando o prêmio dos alunos, então é a reviravolta, aqueles alunos que não aceitavam no começo, e assim, a cena do começo, os alunos o rechaçando, e você vê que tem uma questão racial principalmente ali, preconceituosa mesmo. E ele volta, ele chega em casa puto, ele fala, mano, eu não vou mais dar aula. Laís, lembra do primeiro dia na primeira série? E aí ele volta e ele consegue se impor, e ali é a vitória dele. Aquele momento que toca To Serve It Love. É linda essa cena, o baile é muito legal. E aí, quando ele... Só que ele já sabe que ele não vai mais continuar na escola, porque ele recebeu uma oferta de emprego para trabalhar numa empresa. E aí ele pega ele já contou para outra professora, ele não conta para os alunos, e ele chega assim, ele tá vendo assim, pô, puta cara, agora que eu consegui o que eu queria aqui, e ele ele ganhou uma lembrança dos alunos, da assinatura deles, assim, eu tenho tudo guardado que o aluno me deu até hoje, bilhetes, essas coisas assim, eu acho muito, muito interessante isso. É uma prova de carinho muito legal. Aí ele fala, aí chegam os alunos antigos, a próxima falando, você que é professor, não sei o quê, e pagando, aluno pagando de malvadão. Como eu gosto disso. Pra mim. Malvadão. Ok, tenta aí, seu queridão. Aí ele olha e de novo toca. É legal que tem a música. Pam, 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 que tipo de tensão. E você vê que ele vai continuar dando aula na escola, que ele vai enfrentar essa turma nova. E dar aula é isso, a cada ano você voltar e repetir de ano e tentar fazer as coisas diferentes que você tem que fazer iguais e tentar mudar isso e continuar acreditando. E eu tô fazendo 48 anos hoje e ano que vem eu vou continuar dando aula, se eu não ganhar na Mega Sena, ou se o canal não ganhar 1 milhão de inscritos agora, da noite pro dia. E é isso, a vida é você fazer uma coisa que você acredita e tentar tocar as pessoas. Foi isso que fizeram comigo quando eu fui aluno, né? Vários professores, Paulão, Iodete, a professora Cleusa, o professor Filipelli, que foi um desgraçado, mas que me ajudou em muita coisa, a professora Lourdinha, a Kátia, a Neuza da faculdade, né? A professora Mariana, então eu tive vários professores assim. E hoje, no dia do meu aniversário, eu queria dar esse vídeo de presente para todo mundo que acredita nessa coisa da educação, desse filme que é magnífico e merece ser assistido por todo mundo pelo menos uma vez na vida. Então, eu recomendo Ao Mestre com Carinho, com Sidney Poitier. Eu acho que eu falei mais da educação do que do filme, mas, assista lá, vale a pena. O poema de hoje é roteiro. Vale para aluno e professores. Nós escrevemos a nossa própria história e resta a nós, escritores e narradores do nosso destino, escolhermos se queremos ser felizes ou não. É muito doido como tem um monte de gente que opta por ser triste, opta por ser infeliz, por ver o pior lado de tudo. E essa não é a minha escolha. Eu sou uma pessoa feliz. Tô dolorido, eu tô cansado, eu tô no pó da rabiola, mas eu dei muita sorte na minha vida de ter a família que eu tenho. E eu sou um cara feliz. Se inscreve aí antes que eu chore.
deixa o like, o dislike, dá os parabéns pra mim aí no vídeo hoje e a gente se vê em outro vídeo de Terra Firma Society no próximo ano, 49 anos.